Gente, um tema, então, preocupante, claro, como a gente estava aí ouvindo na análise da Thaís e do Yuri Pita, é exatamente a disseminação de notícias falsas. Por isso, exatamente por isso, a Comissão Parlamentar Mista das Fake News, que está parada há quase 2 anos por causa da pandemia, deve retomar os trabalhos, então, no mês que vem. Pode, será? Para falar mais, então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com a relatora da comissão, a deputada Lídice da Mata. Deputada, boa noite, bem-vinda ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, a senhora me ouve bem? Ouço, Mona Lisa. Boa noite a todo o Expresso CNN. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Deputada, vamos lá. Se a comissão, de fato, for retomada, como é que vai dar para apurar, por exemplo, a migração de aplicativos que já está acontecendo fortemente na militância bolsonarista? Não só apurar as notícias falsas, mas ir no rastro delas. É um desafio enorme. E já emendo uma segunda pergunta. A senhora acredita que essa retomada vai ter o sim do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco? Olha, eu acredito e tenho esperança que Rodrigo Pacheco ele cumpra aquilo que ele anunciou no final do ano passado, e que a comissão voltaria a funcionar. Nós temos, a partir da instalação, cerca de 180 dias para realizar as investigações. Investigações que foram paralisadas, mas não deixaram de acontecer. Por que não deixaram de acontecer? Porque uma parte desta investigação já foi realizada nos inquéritos do Supremo Tribunal, um inquérito que apura os ataques às autoridades e instituições democráticas. Então, se nós tivermos acesso, e imagino que vamos ter, até porque uma parte dele já foi dado publicidade, ao resultado desses inquéritos, isso vai se incorporar ao nosso relatório. E nós vamos poder avançar no nível de investigação. Sim, lembrando que o presidente Rodrigo Pacheco não era a favor da CPI da pandemia, mas aí teve ali a manifestação do Supremo. Depois, sim, ele deu todo o suporte, mas a acompanhar o que vem por aí, Bom, eu vou colocar, relatora, os nossos analistas aqui no papo. Vamos conversar com todo mundo, então. Thaís Arbex, chega também na conversa, por favor, minha querida. Obrigada, Mona Lisa. Boa noite, senadora. É uma questão. A gente sabe que a CPMI, nasceu muito por conta das eleições de 2018. A primeira pergunta, vocês pretendem atuar de que forma para que a CPI consiga produzir um resultado para evitar uma nova onda de desinformação nessas eleições deste ano? E se, de alguma maneira, a CPMI pretende entrar também nas notícias falsas relativas à Covid-19? Olha, Thaís, uma coisa leva a outra. Se nós formos investigar profundamente, é isso que nós queremos, o modus operandi da fake news no Brasil, nós vamos ter que chegar um pouco no processo da pandemia, não é? Mas ficando no aspecto de investigar aqueles que promovem e que promoveram as fake news, nós vamos encontrar coincidências. Aqueles que foram, coincidências entre aspas, aqueles que foram acusados durante a nossa CPMI, eles voltam a este roteiro nas investigações feitas pelo Supremo Tribunal, que coincide com as mesmas personalidades, voltam a aparecer, inclusive na CPI da pandemia. O chamado gabinete do ódio, ele perpassa tudo isto, Ele vai de investigação em investigação, coincidindo, entre aspas, com os mesmos atores. Portanto, eu acho que há um progresso nas investigações que nós já vamos encontrar mais ou menos resolvidas ou pronta, partimos daí. E, a partir desse momento, também muita coisa evoluiu. O TSE, nós trocamos ideias com o TSE na eleição de 2020. O TSE passou a compreender de forma mais profunda e técnica como se dá
este episódio de fake news no Brasil, como é que ele ocorre, como é que ele funciona, né? A sociedade, o Supremo Tribunal também passou a dominar mais do assunto com os inquéritos, a sociedade se preparou mais. Portanto, acho que tanto o TSE quanto nós na Câmara podemos indicar caminhos para o combate à fake news na próxima eleição. O que não quer dizer que ela deixe de existir, mas sim que nós teremos mais conhecimento de como combatê-la, de como desconstruí-la do ponto de vista da revelação do crime. Tomara que sim, né? Esse é o nosso anseio para que as nossas eleições sejam mais limpas, né? Mais justas, sem dúvida. Leandro Rezende, chega no papo também, querido. Obrigado, Mona Lisa. Deputada, obrigado por estar conversando com a gente. Vou voltar num tema que a Mona abriu a entrevista falando, né, sobre os aplicativos de mensagens e de redes sociais. Na primeira parte da CPMI, teve momentos, deputada, a senhora vai lembrar, que o Twitter e o Facebook chegaram a negar a passar informações para a CPMI. De lá para cá, a gente teve a chegada do Telegram, a gente tem o uso mais disseminado ainda do WhatsApp e várias outras plataformas, TikTok, enfim, como fazer para convencer essas empresas a passarem as informações que a CPMI julgar necessárias para fazer as investigações e diligências, deputada? Olha, eu acho que no debate recente na Câmara, do PL 2630, que veio do Senado para a Câmara, ele fez com que nós avançássemos o debate com as plataformas e a disposição das plataformas de contribuir. E esse novo relatório do deputado Orlando, ele já busca estabelecer, por exemplo, que as plataformas elas tenham que ter no Brasil uma representação. Aquela que não tiver uma representação no Brasil vai ter que responder de forma diferente, né? Nós vamos ter que ver como atuar para impedir que elas possam ter uma atitude de disseminação de fake news. Então, a regulamentação agora, e o próprio TSE também tem avançado na busca de regulamentar. Recentemente, esta semana, saíram notícias que dão conta deste mesmo grupo que participa, ou que foi acusado de participar da criação de fake news, estar buscando novas plataformas, novas empresas de disseminação de fake news fora do Brasil, em outros países que controlam ou querem controlar a vida dos seus opositores e que são regimes extremamente autoritários. Então, estes novos desafios dão conta de que o nosso trabalho terá que chegar também a essas plataformas novas. Teremos que estudar o posicionamento dessas novas empresas e criar, na minha opinião, criar impedimentos para que elas atuem livremente no Brasil. Elas precisam de regulamentação. Mecanismos, né, de controle, mas o controle para pautar pela verdade, né, pelo compromisso até de uma publicação X, Y ou Z. Temos o Yuri Pita também para participar da entrevista? Temos? Sim, por favor, Yuri. Vamos lá. Obrigado, Mona. Boa noite, deputada. Obrigado por estar conosco. Eu vou fugir um pouquinho da CPMI, mas queria falar com a senhora que é uma importante liderança do seu partido, do PSB, que está no meio das conversas com o PT para formar ou não uma federação. Queria ouvi-la sobre quando essa decisão deve sair e o que acontece com o PSB caso não saia a federação. O apoio do PSB ao ex-presidente Lula como candidato nas eleições de 2022 está garantido, seja com federação ou seja sem federação? Olha, o apoio do ex-presidente Lula no PSB tem unificado muito o partido, seja na bancada de deputados federais, seja nos diretórios regionais. Por isso, e na direção nacional do partido. Por isso, tem reafirmado o nosso presidente o compromisso do partido com esta candidatura. Nós compreendemos que a candidatura, que no campo progressista de esquerda, mais ameaça a possibilidade de vitória do atual presidente. E isso para nós é fundamental. Quanto à federação, nós estamos debatendo
nesta quinta-feira acontecerá uma reunião entre o presidente Carlos Siqueira e a presidente Gleice Hossmann. Eu sou daquelas que defende a federação como um instrumento, primeiro, de dar unidade à campanha em todo o Brasil, destes partidos, e, portanto, serve à construção da governabilidade posteriormente. E também porque acredito que isso fortalecerá o próprio PSB eleitoralmente. Eu quero voltar para a questão da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Notícias Falsas, porque, relatora, o momento da pandemia no nosso país requer uma certa atenção e acompanhamento maiores. A gente viu o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que vai ser remoto o trabalho, pelo menos até fevereiro. Se não me engano, no Senado vai continuar sendo híbrido ali o esquema, né? A senhora acha que um momento de enfrentamento da pandemia, de fato, propicia a retomada da CPI ou esse incremento de agora, de todas as dúvidas em relação a Ômicron, o aumento de casos e o desdobramento desse vírus pode, de fato, atrapalhar a volta da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito? Olha, Mona Lisa, eu não tenho dúvida da necessidade que nós temos de retomar os trabalhos e de quanto isso servirá à sociedade brasileira, inclusive no enfrentamento da pandemia. Mas é seguro para os parlamentares? É seguro para os parlamentares? É outro aspecto. Sim. Neste aspecto, no entanto, da segurança sanitária dos trabalhos, aí realmente o Senado vai precisar analisar isso, até porque a Câmara acabou de suspender os trabalhos presenciais. Então, se a Câmara tem o direito de suspender os trabalhos presenciais, eu imagino que o Senado pode também fazer isso. E fazendo isto, é difícil para uma CPI funcionar sem a presença, porque ela não é uma mera comissão. Ela necessita de oitiva e de instrumentos que façam com que o depoente seja levado a se pronunciar de forma efetiva. E aí nós não vamos poder fazer sem ter uma presença mínima. Claro, a entrega de documentos, né, a análise de documentos, tudo isso a gente acompanhou bem, né, durante a CPI da pandemia, sem dúvida. Mas a Thaís Arbex tem mais um questionamento. Thaís, claro, por favor. Acho que na primeira pergunta, Mona Lisa, chamei a deputada de senadora. Peço perdão aqui. Já foi também. A gente pode chamá-la de qualquer cargo. Foi, vamos lá, está no rol. Fui senadora. Deputada, em outubro a gente viu a nossa Corte Eleitoral, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgando improcedente aquelas ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, justamente por conta de divulgação de notícias falsas. Mais precisamente por conta daqueles disparos ali no WhatsApp. Quero saber se, de alguma maneira, esse julgamento no TSE pode impactar a CPMI, as investigações, e se vocês já formalizaram um pedido ao Supremo Tribunal Federal de compartilhamento do inquérito das fake news com o Congresso, com a comissão. Olha, desde o início, o presidente da CPMI enviou esse pedido. Àquela altura, o Supremo Tribunal negou, considerando que ainda estava sob sigilo de segredo de justiça. Agora não se justifica mais. Acho que haverá uma boa vontade de colaboração do Supremo com as investigações, assim como nós nos colocamos sempre à disposição do Supremo e, apesar das nossas informações serem públicas no site da nossa CPMI, mas detalhamos o debate a respeito desses assuntos em contato direto com o ministro Alexandre Moraes e em outros contatos também, no próprio TSE, com o ministro Luiz Barroso. Nós participamos de conversas, colocamos nossa assessoria técnica à disposição desses dois órgãos. Por isso, eu acho que agora esse retorno fará com que haja uma grande colaboração também
dessas instituições. Antes de passar para o Leandro fazer mais uma pergunta também, a senhora conversou nos últimos momentos com o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, porque, se eu não me engano, é isso, né? A Thaís até me socorra se eu estiver errada. Por ser uma CPMI, há necessidade do respaldo do presidente do Senado para essa retomada, né, Thaís? É isso. Senão, não dá para retomar. A senhora conseguiu falar com ele? Teve alguma sinalização? Ou não, estamos em recesso, está todo mundo longe? Diga. Não, é mais do que isto. O presidente do Senado, toda a CPMI, ela ocorre no espaço do Senado, sim, sob a administração do Senado. Então, nós dependemos da decisão do presidente do Senado para convocá-la, instalá-la e dar as condições de funcionamento. Isto, ao mesmo tempo, seria mais positivo, porque a Câmara é muito grande, o funcionamento, as comissões, tem pouca comissão para a gente poder ocupar, e como vocês viram, durante a CPI da pandemia, instalou-se no Senado condições já de funcionamento da comissão, com separações, com toda uma estrutura de apoio para o combate, né, à proximidade e, portanto, com mais segurança do que o funcionamento da Câmara dos Deputados. Mas a senhora não respondeu, mandou um zap para ele ou não? Não é que eu não respondi. Esse contato é feito pelo presidente. Sim, de repente CPMI, uma ênfase. E o presidente do Senado. Eu só entro depois do acordo dos dois. Administrativamente, quem responde é o presidente da CPMI, o senador Ângelo Coronel, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Brincando aqui para a gente relaxar um pouquinho, claro que um zap durante o recesso ajuda e ajuda muito, só para a gente sentir a temperatura. Sim, claro. Mas sem dúvida. Eu vou colocar também, deputada, o Leandro mais uma vez, que tem mais um questionamento. Diga, Leandro. Deputada, eu estou aqui com a página da CPMI aberta, né? São 491 requerimentos que não foram apreciados. Queria perguntar para a senhora se a senhora já conversou com o presidente Ângelo Coronel sobre o que vai ser prioridade de depoimento agora nessa retomada. E estou vendo aqui que o filho do presidente Jair Bolsonaro tem 2 requerimentos querendo, né, que o Carlos Bolsonaro, vereador aqui do Rio, preste depoimento à CPMI. A senhora vê que é necessário ouvir o vereador aqui do Rio de Janeiro, deputada? Eu não tenho dúvida disso. Acho que seria muito importante, e não é à toa que há 2 requerimentos. Houve, na época, diversas acusações da sua participação, e essas acusações se consolidaram ao longo desses processos que eu me referi antes, né? Do inquérito do Supremo Tribunal e do próprio combate à fake news durante a pandemia, onde também o Carlos Bolsonaro aparece como integrante do Comitê Paralelo de Análise de Ações de Compra de Vacina, etc., e também indicado como parte do Gabinete do Ódio. Deputada, muito obrigada. Diga, desculpe. É muito importante para ser votado. Obrigada, deputada. Perdão, eu interrompi no finalzinho, a senhora fez uma pausa, achei que tinha concluído. Muito obrigada por atender ao nosso convite, por vir aqui conversar conosco na CNN Brasil. Vamos acompanhar os desdobramentos e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Uma boa noite, estou à disposição.